Olá! Hoje vamos olhar mais de perto para a vida e a obra de uma figura, bem, incontornável da arte do século XX. Magdalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderão. Frida Kahlo, como toda a gente a conhece. Exato. As nossas fontes são vários textos informativos, principalmente Wikipédia, que detalham a biografia dela, a carreira, o legado. Sim. E o nosso objetivo é tentar ir um bocadinho além daquela imagem icónica, não é? Tentar perceber o que é que moldou a arte dela. Daquilo que a moveu. Exatamente. A dor, a política, a identidade mexicana, aquela vida pessoal tão intensa. Vamos lá ver isto? Vamos a isso. Bom, tudo começa na Casa Azul, lá em Coyoacán, na cidade do México. Ela nasceu em 1907, Certo? filha de pai alemão, o Guilherme Kahlo, fotógrafo, e mãe mestiça, a Matilde Calderão, com ascendência indígena e espanhola. E a infância, bem, já começou com dificuldades, teve poliomielite. Aos 6 anos, ficou com sequelas na perna direita para sempre. Sim, essa sequela da perna mais fina. E essa adversidade, que já existia, tornou-se brutal aos 18 anos. Foi em 1925 aquele acidente de autocarro. Foi horrível. Sim. Quase morreu. As lesões foram gravíssimas, múltiplas fraturas, pelvis, coluna, perfurações no abdômen, no útero. Meu Deus. Quer dizer, isto causou-lhe dores crónicas terríveis para o resto da vida. Alguns médicos falam hoje em fibromialgia pós-traumática, talvez. Imagino. E isso também a obrigou a desistir do sonho de ser médica, não foi? Exatamente. Foi aí que o rumo mudou completamente. Uma viragem total. E foi nessa altura, durante a recuperação, não é? Imobilizada, com dores, que a pintura apareceu. Sim, como um escape. Quase uma necessidade, como disseste. Usou os materiais do pai, que era fotógrafo, mas também pintava um pouco, acho eu, e um cavalete adaptado para poder pintar na cama. E começou logo pelos autorretratos. Era a forma dela de olhar para si própria, de processar aquela realidade física e emocional tão alterada. E o estilo dela é inconfundível. Muito ligada à cultura mexicana. Muito mesmo. Ela absorveu a cultura popular, a arte indígena, estava muito em linha com o movimento Mexicoyotl, que queria precisamente resgatar essas raízes pré-colombianas. Vê-se nas cores vibrantes, claro. Sim, nas cores, na iconografia, naquela mistura de realismo tão cru com fantasia quase. Tentaram rotulá-la de surrealista, o André Breton. Pois foi. Mas ela rejeitou sempre isso. Aquela frase famosa, nunca pintei sonhos, pintava a minha própria realidade. E que realidade. A dor física está lá, bem explícita. Em A Coluna Partida, por exemplo. Exatamente. E é importante dizer que em 1939 o Louvre comprou uma obra dela, o quadro. Foi o marco, a primeira artista mexicana do século XX a entrar naquela coleção. Uau, isso é muito significativo. Sem dúvida. Num mundo da arte ainda muito masculino e eurocêntrico. E falando de realidades que marcam, a relação com o Diego Rivera é outra parte fundamental da vida e da obra dela. Assim, central. Conheceram-se ligados ao Partido Comunista Mexicano, casaram em 29, uma relação intensíssima. Cheia de altos e baixos, não é? Sim, completamente. Muita afinidade intelectual, política, mas também imensa turbulência. Traições dos dois lados, incluindo o caso dele com a irmã da Frida, a Cristina. Isso deve ter sido devastador. Foi. Levou ao divórcio em 1939, mas depois voltaram a casar no ano seguinte. Incrível. É uma dinâmica mesmo muito complexa. Confissão em tela. Sim, sente-se isso. A dor física constante, os abortos que sofreu, muito por causa das sequelas do acidente, a relação com o Rivera, a própria bissexualidade dela, o ativismo político, chegaram a acolher o Trotsky em casa. Certo, certo. Tudo isto está lá, a transbordar. Não são só temas, são a matéria de que a arte dela é feita. Um amigo dela disse uma coisa que eu acho que resume bem. Ela vivia morrendo. Que expressão forte. É, essa luta constante entre a vida e a morte, a dor e a paixão. É isso que torna a arte dela tão poderosa. E pensar que, apesar de tudo isto, o reconhecimento assim mais global demorou a chegar, não é? Só depois da morte dela em 54. Foi mais nos anos 70 que começaram a redescobri-la. Exatamente. Historiadores de arte, ativistas, e essa redescoberta transformou-a num ícone. Sim, um ícone com muitas leituras. Muitas. Para o movimento chicano, para o feminismo, pela forma como ela mostrou o corpo e a experiência feminina sem filtros, sem idealizar. Verdade.
muito crua. E também para o movimento LGBT. A Casa Azul, hoje, é um museu, um local de peregrinação quase. E as obras dela atingem valores altíssimos em leilão. Astronómicos. Aquele Diego Ió foi vendido por quase 35 milhões de dólares, um recorde para um artista latino-americano. Impressionante. Portanto, olhando para tudo isto, o que fica é a imagem de uma mulher, de uma resiliência brutal, não é? Perante tanta dor física, tanta dor emocional, Sim, uma força extraordinária. e que conseguiu pegar nessa dor, na identidade cultural dela, nas convicções políticas e transformar tudo numa arte única. Muito pessoal, mas que fala a toda a gente. Exato. E talvez isso nos leve a pensar um bocadinho, se pensarmos na forma como a Frida expôs o seu sofrimento, o seu corpo, a sua intimidade de forma tão explícita, tão crua na arte dela, numa altura sem internet, sem redes sociais. Uhum. Como é que isso se compara com a cultura de hoje? Com esta partilha constante da vida pessoal online? É uma boa pergunta. O que é que mudou na forma como lidamos com o público e o privado? E como é que nós consumimos a realidade dos outros hoje em dia? Fica a questão, talvez, para pensarmos um pouco.